Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje narra o episódio ocorrido no domingo da ressurreição à tarde, do encontro de Jesus com 2 discípulos da cidade de Emaús que estavam indo para a sua cidade. Eles estavam tristes e desolados pela morte de Cristo, sem saberem nada ainda da ressurreição de nosso Senhor. Jesus aparece ao lado deles sem que eles o reconheçam e começa a conversar com eles. Gostaria de continuar citando o Padre Francisco Fausto falando sobre Maria Madalena para tirarmos lições do encontro de Jesus com ela. E a lição que vamos tirar hoje é esta: todo vazio, toda tristeza é uma ausência de Deus. Enquanto Maria Madalena estava assim desolada ao não encontrar o corpo de Jesus, o Evangelho nos descreve uma cena deliciosa. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco. Eles perguntaram-lhe: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." Maria Madalena encarnava nesses momentos aquelas palavras do profeta Isaías: "A minha alma desejou-te, meu Deus, durante a noite, e dentro de mim o meu espírito procurava-te."
O Evangelho continua. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Comove ver Jesus ressuscitado, Jesus em pessoa, indo ao encontro daquela pobre criatura, como o pai que desfruta por dentro ao pensar na surpresa maravilhosa que preparou para a filha. Maria Madalena, supondo que este homem que lhe dirigiu a palavra fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Cristo não quer prolongar mais a aflição e manifesta-se abertamente. Disse-lhe Jesus: Maria. E Maria, ao se dar conta que era Jesus, estremecida de gozo, com os olhos arregalados e o coração prestes a explodir, diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Nesse exato momento, Jesus a olha com ternura e a nomeia sua primeira mensageira da fé, da alegria da ressurreição. A partir desse momento, para Madalena, a vida voltava a ser vida com maiúscula. O futuro era radiante. O reencontro com Jesus encheu de novo o vazio da alma com a luz cálida e inextinguível da esperança. A chegarmos a esse ponto, será bom refletir e perguntarmos: será que, pensando nos vazios que com frequência eu sinto, a lição de Madalena não me diz nada? E a lição é esta: todo vazio, toda amargura é uma ausência, a ausência de Deus. Quantas pessoas vão procurar a solução para a alegria na terapia em pensar mais em si? Esqueci de cuidar de mim, por isso não estou feliz, dizem muitos. Não há dúvida que temos que cuidar de nós, mas a causa da verdadeira tristeza é a ausência de Deus. Em fazer uma viagem, procuram a felicidade em fazer uma viagem, em dar-me um presentinho, em sair, ir para uma festa, ver gente, dançar, curtir, aproveitar a vida, etc. Diante desta busca da felicidade, temos que ter duas ideias claras. Nunca encontraremos a felicidade no egoísmo, pensando em nós mesmos. Nós não fomos feitos para o egoísmo e sim para o amor. Depois, como Deus nos fez para Ele, nada aqui na terra irá saciar nossa sede de felicidade. Por isso, enquanto não direcionarmos a nossa busca da felicidade em Deus e no amor, pareceremos estes cachorros que ficam tentando morder o rabo, ficam dando voltas e mais voltas e nunca conseguem. Nunca esqueçamos estas palavras de Cristo que são fundamentais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, a plenitude da vida, isto é, a felicidade. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.